versículo 15, que diz assim: Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Aleluia. Estamos diante de uma palavra maravilhosa, né? Qual o Senhor, Ele colocou no meu coração. Quando eu fui chamada, né, na quinta-feira, uma irmã me mandou uma mensagem pedindo para eu estar substituindo ela, porque ela no momento se encontra enferma. E aí o Senhor, eu estava ouvindo um louvor e o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E foi assim que eu me senti no momento que eu li essa palavra. Eu disse: Senhor, se não for para o Senhor estar comigo, nem me faça chegar até o culto. Mas eu creio que o Senhor, Ele se encontra nas nossas vidas nessa noite. E a Santa Palavra do Senhor diz, né, que Moisés, estamos aqui falando de Moisés, ele era um homem que buscava o Senhor. Deus, Ele tinha um propósito muito grande na vida de Moisés. Desde o seu nascimento, nós vimos que, através da palavra do Senhor, que o Senhor, Ele dá livramento a Moisés. Né? O Senhor já tinha um propósito de, através da vida de Moisés, dar livramento ao povo de Israel, né? Para que os mesmos fossem libertos, né, das mãos de Faraó. O povo de Israel já estava cativo há muito tempo no Egito e o povo meio que tinha se esquecido do Senhor, estava cativo, estava sofrendo, estava vivendo como escravos, mas ainda assim, nessa posição, eles estavam distantes de Deus, né? Não buscavam o Senhor. Mas chegou um momento que o cativeiro estava tão grande que eles começam a clamar ao Senhor. E diz a palavra do Senhor que este clamor, ele chega até a Deus. Deus, Ele ouve o clamor do povo de Israel e, né, levanta Moisés como libertador daquele povo. E diz a palavra do Senhor que Moisés, ele foi para o monte, ele estava apacentando, né, as ovelhas do seu sogro, e ele vai para o monte buscar o Senhor. Porque Moisés, por mais que ele tenha sido instruído no Egito, os irmãos sabem a história de Moisés. Moisés, ele foi criado pela filha de Faraó, mas ele também, Deus, com um propósito muito grande na vida dele, fez com que a mãe dele também cuidasse dele, né, fosse a sua ama. E, por certo, a sua mãe também o instruíra a respeito do Deus de Israel, né, do Deus de Isaac, do Deus de Abraão e do Deus de Jacó. E ele sabia que precisava se estar adorando ao Senhor. E quando acontece, né, do povo estar ali, né, cativo, um dos egípcios mata um dos seus irmãos, ele foge, né, dali do Egito, vai se esconder. Diz a palavra do Senhor que ele casa, e aí neste momento ele vai, né, morar com seu sogro, e num desses momentos ele vai apacentar, né, as ovelhas do seu sogro, e ele vai até o monte. E ali porque os irmãos sabem que o monte era lugar de adoração. Com certeza Moisés estava ali indo adorar o Senhor, indo buscar a face do Senhor. E diz a palavra do Senhor que o Senhor, ele, né, se apresenta para Moisés no meio de uma sarça, no meio da sarça ardente. E ali Moisés, ele fica maravilhado com a presença do Senhor. E ele, né, o Senhor, ele começa a falar com Moisés, ele começa a questionar e querer saber mais de Deus. Ele começa a querer conhecer mais o Senhor. Ele não queria ficar só apenas aquilo que a sua mãe o ensinara, né? E quando o Senhor, ele chama Moisés,
dele, o que ele queria fazer dele, diz a palavra do Senhor que Moisés ele começa a questionar com o Senhor e pergunta, né, quem era que estava enviando eles, caso alguém perguntasse. E aí o Senhor ele se revela para Moisés, né, a sua natureza de uma forma extraordinária e se revela como o grande eu sou. E até então nenhum dos seus antepassados o Senhor tinha se revelado de uma tal forma. Nenhum dos patriarcas teve esse privilégio de saber totalmente da natureza de Deus, né, de saber de fato quem era Deus. Mas o Senhor estava ali naquele momento falando para Moisés: Moisés, o eu sou, é Ele que está te enviando. E Moisés ele começa ali a conhecer o Senhor. E diz a palavra do Senhor que o próprio Senhor ele diz, né, que nem Abraão ele conhecia a Deus como eu sou, apesar de ele saber que Deus ele era o eu sou, mas ele não saberia de fato. Diz que ele sabia que Deus era apenas o Todo-Poderoso, que Deus ele se revelou para Abraão como Todo-Poderoso, aquele que cumpria as suas promessas. Mas para Moisés não, o Senhor diz: eu sou tudo aquilo que você precisa, tudo que o povo de Israel estiver necessitando, é esse que eu vou me revelar no meio deles. E diz a palavra do Senhor que Moisés ele começa a experimentar dessa presença grandiosa do Senhor. Não só ele, mas todo o povo de Israel, eles começam a vivenciar algo extraordinário, como antes eles nunca viram. Até então eles só ouviam falar algumas coisas que os patriarcas falaram, que os seus pais falaram, né, de geração para geração, eles iam passando as informações. Eles só sabiam daquilo que Deus fez na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó. Mas de fato o Senhor agora queria se revelar no meio do povo dele, com sua real presença, se revelando o grande eu sou no meio do povo de Israel. Diz a palavra do Senhor que o Senhor ele começa a se revelar, e ele mostra, né, traz as pragas, as 10 pragas do Egito. O Senhor ele começa a se mostrar para o povo de Israel e também para Moisés. Moisés ele viu, né, uma vara se tornar em cobra, e logo após aquela própria cobra se tornar em vara novamente. Moisés ele viu a sua mão se tornar leprosa e no mesmo tempo, depois, colocando a mão no seu seio de volta, ele viu a sua mão se tornar sã. Que presença grandiosa Moisés experimentou. Moisés agora ele não só sabia daquilo que sua mãe falava com ele, mas ele agora experimentava da real presença do Senhor. E faltava maná, faltava comida, o povo começava a murmurar. Moisés clamava ao Senhor e o Senhor provia. E diz a palavra do Senhor que Deus ele se mostrava no meio do povo, né? Era com coluna de nuvem, coluna de fogo, dizendo: a minha presença está com vocês. O povo de Israel era um povo de dura serviço. O povo de Israel era um povo desobedientes, murmuradores. Ao invés de eles clamarem ao Senhor, eles viviam o tempo todo murmurando, mesmo o Senhor mostrando que estaria com ele. Mas Moisés, diante de tudo que ele enfrentava, ele sabia que a presença do Senhor estava com ele. No livro de Êxodo, seu capítulo 3, versículo 12, diz assim: disse Deus: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então Deus ele disse para Moisés que estaria com ele, e Moisés ele presenciou realmente de fato que o Senhor estava com ele. Por mais que ele temesse, né, a Faraó, né, no momento logo quando Deus o chamou, mas quando o Senhor ele mostra de fato que estava com Moisés, isso dava segurança a Moisés. Isso deu segurança de
fato a Moisés. E eu sei, irmãos, que quando as adversidades nos apertam, quando a gente tem a certeza que o Senhor está conosco, a gente sabe que tudo se torna mais leve. A gente sabe que a gente pode suportar as adversidades. E foi assim na vida de Moisés. E Moisés, ele experimenta, né, da presença do Senhor, vê os milagres de Deus acontecerem. Mas Moisés, mesmo vendo esses milagres acontecerem, mesmo vendo esses prodígios acontecerem, ele não cessa de buscar a real presença do Senhor. O povo, ele estava seguindo a Deus apenas, né, pelo aquilo que Deus ele podia fazer. Se alguma coisa, alguma adversidade, algo apertasse a eles, logo eles queriam desistir, né? Logo eles murmuravam, queriam voltar para o Egito. Moisés não. Moisés, ele estava o tempo todo buscando ao Senhor. Moisés não deixava que nada ao seu redor o abalasse. E em uma dessas ocasiões estava Moisés no monte adorando ao Senhor. E já tinha passado ali alguns dias ele na presença do Senhor, demorava de descer no monte, e o povo aí começa a murmurar. O povo aí começa a falar que Moisés não tinha abandonado eles, né, que tinha deixado eles. E diz a palavra do Senhor que eles começam a apertar a mente de Arão, que era o braço direito de Moisés, o sacerdote, e eles constroem, né, para si um bezerro e começam a adorar. Né, porque o povo de Israel, eles estavam acostumados a crer só naquilo que era palpável, né, aquilo que eles pudessem tocar, para de fato eles viessem crer, né, que o Senhor ou alguma proteção estava sobre eles. Não é à toa que quando, né, faltou o pão para eles comer, eles só acreditaram que Jesus estava com eles, porque Deus estava com eles, quando o Senhor proveu o maná, quando eles quiseram carne, que o Senhor proveu as codornizes. Então eles aí acreditavam que Deus, ele estava no meio deles. Mas Moisés não. Moisés, ele sabia que a presença de Deus significava muito mais do que qualquer provisão, né? Qualquer milagre que ele pudesse estar fazendo. E o povo, ele começa, né, ali a murmurar, construir o bezerro. E quando Moisés, ele desce dali do monte, o Senhor estava dando para Moisés os estatutos para que o povo viesse estar seguindo. E diz a palavra do Senhor que Moisés, quando vê aquela situação, ele fica indignado e ele quebra as tábuas da lei, né? E o Senhor também, ele ficou triste com a situação do que o povo de Israel estava vivendo. E o Senhor, ele chega para Moisés e diz: ó, Moisés, infelizmente a partir de agora eu não vou estar mais no meio do povo. Eu não vou mais, né, conduzir o povo, não. O teu povo é um povo obstinado, é um povo rebelde. E Moisés, ele disse: Senhor, se a tua presença não for, para onde eu irei? Não me faça sair daqui. O Senhor, mesmo ele dizendo que não iria, ele disse a Moisés que ele iria mandar um representante celestial para estar com Moisés. Mas Moisés, ele sabia que sem a presença de Deus, de fato, não seria a terra prometida, não teria significado algum. Terra que emana leite e mel, ele poderia até chegar ao seu destino, porque o Senhor, ele disse para Moisés que ele ia enviar um anjo, um representante celestial, para conduzir ele até o seu destino, que seria Canaã. Mas Moisés, ele
aí no Egito. Nada disso é suficiente, mas a presença de Deus, ela é suficiente nas nossas vidas. Mas quando nós usufruímos da presença do Senhor, a gente se sente realizado. A gente sabe que se de fato a gente sentir que o Senhor está conosco e que nós também estamos com Ele, a gente sabe que pode faltar qualquer coisa nas nossas vidas. Não importa, porque temos a presença do Senhor. E a presença do Senhor, ela é suficiente nas nossas vidas. Mas para se usufruir dessa presença, a gente sabe que não é de qualquer jeito. Porque quando Moisés ele sobe naquele monte logo no início, quando o Senhor chama, né, que ele vai ali adorar, o Senhor disse: olha, Moisés, a primeira coisa que Deus ele se revela para Moisés é sobre a sua santidade. Ele diz: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu estás é a terra santa. Para usufruir da presença do Senhor é necessário nós andarmos em santidade ao Senhor. A palavra do Senhor também nos fala que Isaías, ele também se depara nessa mesma situação. O Senhor, quando chama Isaías, Isaías é vocacionado para ser profeta. Ele, quando ele tem aquela visão, né, do Senhor, dos serafins, diz que os serafins cantavam, né, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E quando Isaías ele se depara com aquela cena, ele diz: ai de mim que vou perecer, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas imediatamente o Senhor ele purifica a vida de Isaías. E Isaías ele usufrui de uma presença magnífica, como a nossa irmã Andresa falou, do Senhor. E foi um dos maiores profetas, né, escrito na Bíblia, a qual tem vários relatos a respeito do Messias. E Moisés ele também sabia, né, dessa importância de se santificar, dessa importância de ser separado para estar na presença do Senhor. E ele sabia que sem a presença do Senhor nada valia a pena. Nada vale a pena. E nós, irmãos, de que vale nós conquistarmos coisas se nós não usufruirmos da presença do Senhor? De que vale saber falar, saber louvar, se a presença do Senhor não estiver nas nossas vidas? De nada adianta. A presença do Senhor ela é fundamental para a vida de todo cristão. E é necessário nós estarmos buscando incessantemente pela sua presença. Chegará um dia em que nós
Só que de fato experimentou da presença do Senhor, sabe que não tem como. Quem já experimentou, irmão, ele pode até fingir que está tudo bem. Mas quem tem a presença do Senhor sabe que também, quando o Senhor está longe de você, você também sabe. Você também sente. E você não vive em paz quando você sente que o Senhor está longe, porque a gente sabe que o Senhor ele é onipresente, ele se encontra aqui. Mas não é porque o Senhor está no ambiente que de fato ele está nas nossas vidas. O Senhor ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Mas será que eu tenho carregado a presença do Senhor? Será que de fato a presença do Senhor está na minha vida? Quem já sentiu, como eu já falei, quem já teve essa experiência de saber que o Senhor está com você, de sentir essa presença, algo que não dá para explicar. A gente só sente que o Senhor está, é algo que mexe com a nossa alma, mexe com a nossa estrutura. Sabe que quando a gente sente que Ele está distante, um vazio que dá, a falta que dá. Mas às vezes a gente pode até fingir, mas a gente está enganando a nós mesmos, irmãos. Moisés, ele não se contenta bem do Senhor, depois responde para ele e diz: olha, Moisés, está certo, eu vou com você. Eu vou com você, Moisés. Ele não quis nem questionar com o Senhor, porque ele sabia de fato que o povo era rebelde. Daí ele apela agora para a misericórdia.
1 Tessalonicenses 4, versículo de 16 ao 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Nós usufruiremos dessa presença para sempre. Isso que nós sentimos aqui, que é tão gostoso, tão maravilhoso, a gente vai estar sentindo para sempre, porque nós estaremos com Ele. É para isso que nós estamos aqui. É por isso que nós temos que suportar todas as adversidades. É por isso que nós devemos suportar todas as aflições, porque um dia nós o veremos face a face. Assim como Moisés, ele teve esse privilégio de conversar com o Senhor face a face. Um dia nós também vamos ter este privilégio. Nós vamos ver o Senhor, vamos usufruir da sua presença e estaremos para sempre com Ele. Mas a palavra do Senhor diz que todos nós que temos essa esperança, é necessário nós estarmos nos purificando a nós mesmos, porque um dia o Senhor ele virá. 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 Aqueles que são mortos ressuscitarão primeiro. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e seremos transformados. O nosso rosto vai ser reluzente também, porque nós vamos usufruir da sua presença. Nós vamos usufruir da sua glória para sempre. Aleluia. Irmãos, se você, se eu, quando a gente sentir, quando nós sentimos que o Senhor está distante, não se conforme, não. Não, eu não posso me conformar, não vamos nos conformar, não. Chama Ele para perto. Chama Ele para perto, Senhor, eu preciso da Tua presença, eu quero a Tua presença na minha vida. Não vamos nos acostumar, não. Porque a gente se acostuma, acaba sendo normal para Ele. Não é normal viver sem a presença do Senhor. Não é normal andar sem a direção do Senhor, decidir, fazer acontecer. Não, não é normal. É necessário de fato nós sentirmos que o Senhor está conosco. E a gente sabe quando o Senhor está conosco, que a gente vai estar com essa busca incessante dentro de nós. Não nos conformar com este mundo, não nos conformar com em viver uma vida social, não. Mas que a gente venha